Good evening, everybody. Aqui é a professora Marina. A aula de hoje é sobre simple present ou presente simples em português, né? Um tempo verbal muito importante para o nosso aprendizado, tá bom? É o seguinte, tá? Vocês poderão postar as respostas, esses dois e-mails que estarão postados também na atividade para a semana, tá bom? Então vamos explicar tudo isso. O presente simples é nada mais nada mesmo que a ação provocada no presente. É no momento, tá? Por isso que a gente usa o verbo to be para caracterizar o verbo principal ou o verbo auxiliar do ou does. Só que tem um porém quando você usa o do ou does, tá? Então vamos lá. Então, podemos usar o presente, o presente simples, para uma ação do cotidiano nosso. Todo dia você está praticando uma ação, tá? E por isso o verbo, ele não precisa ter o to, que a caracterização do verbo infinitivo é o to, tá? Então, você pode usar, por exemplo, nessa frase assim, What did you have breakfast every day? Esse everyday é um advérbio muito importante, tá? Então, quando tiver um advérbio demonstrando todo dia ou demonstrando hoje, ou você falar assim nowadays, nowadays, que é atualmente, é a mesma coisa, tá bom? Então, what time do you have breakfast every day? Que horas você toma café da manhã todo dia, né? É isso que está perguntando. Aí como você vai ao trabalho, por exemplo, né? Do you go to work by car or by bicycle, né? Você vai para o trabalho de carro ou de bicicleta. Ou como vocês pegam muito o coletivo, que é o ônibus, né? Vocês podem perguntar, do you to work by car or by bus or by bicycle, né? Pode fazer essa mesma questão, tá bom, gente? Não fiquem envergonhados. Então, para caracterizar, são hábitos assim, rotineiros, de costume, né? Como você vê nos três exemplos seguintes, né? They always wake up at 7 a.m., né? Eles sempre acordam às 7 horas da manhã. Clara receives breakfast. Clara come cereais no café da manhã. She does study in library on Mondays. Ela não estuda na biblioteca nas segundas-feiras, né? Outra condição que vai para o presente simples, né? Quando você fala de fatos ou verdades, né? Por exemplo, quando você fala que o sol nasce, né? Ou o sol se põe, é um ato cotidiano, né? The sunrise in the east, né? The sun going down in the west, né? O sol nasce no leste, mas se põe no oeste, por exemplo, né? Isso é uma coisa rotineira, que é uma coisa de fato, uma verdade, tá? Aí, quando você quer falar também dos presentes simples, você fala também que é um negócio de estado emocional, de características físicas e pessoal. Por exemplo, eu posso falar que uma pessoa está feliz, né, no momento. Então, por exemplo, vou citar a minha irmã, por exemplo. My sister is a happy person. Eu estou mudando um pouco a característica aqui, que aqui no exemplo que vocês terão Nanny is happy person. Nanny é uma pessoa feliz. Quando você falar que a pessoa é alta, por exemplo, minha irmã é um pouquinho mais alta que eu. Como que eu falo minha irmã é um pouquinho mais alta que eu? My sister is a little tall
than me. Entendeu? Ela é um pouquinho mais alta que eu. Né? Para falar que de ações também emocionais. They don't seem to be very comfortable. Eles não parecem estar confortáveis, né? Quando fala de gosto, por exemplo, tem gente que não gosta, né, de chocolate, mas tudo bem, né? Tenhamos que entendê-la, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço são chocolate, né? Mas essa pessoa aqui no exemplo, ela não é chocolate. Como que fala que ela não gosta de chocolate, por exemplo? Jack hates Jack hates chocolate. Jack odeia chocolate. Para falar que eu sou uma boa professora, né? Eu tento ser todo santo dia. Aprendo muito com vocês, logicamente. Então, is Marina a good teacher? Eu troquei. Que tal Carlos é um bom professor, né? Carlos é um bom professor, eu tô fazendo uma pergunta. Is Marina a good teacher? Good, vou reformular para ficar mais simples para vocês. Is Marina is a good English teacher? Tá? Mas também vocês podem ver que é a questão de o verbo presente simples está muito na narrativa cotidiana. Então, quando você vai resumir um evento, por exemplo, Anna goes to school after lunch, she studies in the afternoon, then she goes home with her friend, they study and play together. Aí a tradução seria assim: a Ana vai para a escola depois do almoço, ela estuda à tarde, depois ela vai para casa com os amigos e estuda e brincam juntos, né? Outra situação, né, de evento de história. According to the author, this paper is very important to define this composition on modern hands in Brazil. He affirms that people really love the Mrs. Jones. Segundo o autor, este artigo é muito importante para definir a composição das bandas modernas brasileiras. Ele afirma que as pessoas realmente gostam de misturar os gêneros, tá? Esses são poucos assim, eventos que pode acontecer também o surpresa, né? Aí tem uma tabelinha aqui no slide 10 para vocês verem como que fica na forma afirmativa, na forma negativa, da interrogativa, quando você usa o verbo to be, né? Que é o famoso verbo, para mim, eu sou companheiro, nós estamos juntos há sei lá quantos anos, desde que eu era estudante, que me conheça. É o meu companheiro Toby, tá? Então, I am, ou am, you are, ou you are, is, ou is, she is, it is, you are, we are, they are. Aí, para vocês também, para negativa, vocês colocam o not, tá? Então, quando você coloca o not, que até, assim, uma forma, assim, quando você vai fazer a negação, por exemplo, o I am not, é para você enfatizar muito. Mas você pode colocar o ain't, que é a substituição do I am, tá? Do I am not, fica ain't. Tá? A mesma coisa, assim, you are not, ou you aren't, is not, isn't, she is not, isn't, it is not, isn't, you are not, aren't, we are not, aren't, they are not, aren't. Aí quando você vai fazer a questão, quando você vai questionar, você vai colocar MI e complemento, tá? Da pergunta, tá? Mesma coisa para o resto dos sujeitos, por exemplo.
Are you, is he, she, is it, are you, are we, are they. Aí quando você usa o verbo auxiliar do, vocês vão ver assim que é o do para a maioria dos sujeitos. Você usa o do para eu, I, you com vocês no plural, tá? Não esquecendo we, que é nós, e they, que é eles ou elas, tá? E serve para também para it, né? Lembrando que he é ele, she é ela, e it serve para coisas, para animais, para entre outros substantivos, né? Para um computador, é um objeto, né? Para referir a essas coisas, tá bom? Aí você usa does, que é para ele, ela e it, somente para esses sujeitos, tá? No negativo é quase a mesma coisa que colocar no verbo to be, tá bom? Do not, don't, do not, doesn't, does not. E para fazer questão, você coloca o do, né, antes do sujeito. Então, do I, do you, does he, does she, does it, do you, do we e do they, tá? Aí, coloquei no slide seguinte, lembrando aqui, né, que usa o I para eu e o você, he, ele, she, ela, essas coisas, animais, entre outras coisas. E o tem you, repete you, mas esse you é plural, viu, gente? É para vocês. We é nós, e they é eles, elas, coisas, animais, entre outros, tá? Quando você vai estruturar uma frase no presente simples com o verbo to be, a estrutura fica o seguinte, tá, pessoal? Fica sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo principal sem o to, mais o complemento da frase. Ou seja, um exemplo que eu coloquei, I am at school to my physical exercises. Então, a tradução fica, eu estou aqui na escola para fazer exercícios físicos. É um exemplo. Quando você, para fazer a estrutura da frase, quando você usa o verbo auxiliar, né, o verbo auxiliar do, você faz o seguinte, a formação fica o sujeito, mas o verbo auxiliar do ou does depende do sujeito. Lembrando que o does se usa para he, she, it, tá, gente? Mas o verbo principal, sem o to, mais o complemento. Então, Sarah goes to school to take the material for studying. Sarah foi à escola para pegar o material para estudar, tá? Esse tempo verbal é o tempo verbal passinho, tá? A seguir tem 4 exercícios que eu coloquei para vocês, mas são assim, exercício simples, tá? São 4 exercícios o primeiro exercício é para vocês completarem, né? Conforme o verbo, conforme o sujeito, colocar na forma presente, tá? Lembrando que usa plural quando é plural e singular quando é singular. Lembrando que se vocês caso colocar o does, o verbo volta para o infinitivo, ou seja, vocês não precisam fazer a configuração do verbo, né? O que é essa configuração de verbo? Vocês a gente sempre conjugar, tá bom? Quando vocês colocam o does, vocês não conjugam o verbo, porque esse does já está conjugando o verbo, tá bom? O primeiro exercício é para completar, tá? Lembrando sempre que esses verbos são simples, não são verbos complicados, tá? Então, a primeira questão. A segunda questão, vocês vão colocar em ordem, né? O exemplo está feito, tem 5 frases para vocês, 5 frases para vocês colocarem em ordem, né? São
São coisas muito importantes, tá bom? Aqui, quando você faz uma questão, você pode colocar a questão com o verbo auxiliar, tá? Não se esqueçam, esse questão 2 é para vocês fazerem a questão, porque as palavras estão embaralhadas, tá bom? E vocês colocam no o verbo auxiliar. Aí vai depender do sujeito, viu, gente? Tá? Fica atento. Na terceira questão, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar as sentenças a seguir na forma negativa, tá? Então, tem 5 frases, 5 questões. Vocês vão colocar essas questões na negativa. Vocês não vão responder, tá? Vocês vão converter para o negativo. Lembrando sempre que é para usar o not, tá? Negativo. Já estou dando spoiler da terceira questão, gente. Desculpa pela tosse, gente. Sim, tá aqui, né? Continuando. Na quarta questão, o que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção e ver se tem algum erro na construção da frase. Vocês vão reescrever a frase, tá? Na forma correta. É isso que o exercício está pedindo. Bem, meninos e meninas do meu coração, tô com muita saudade. Miss you so much. Kiss your heart. Beijinhos no coração, tá? Um abraço da professora aqui, tá bom? E the hug of the teacher, ok? Good studies e take care. Bons estudos e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.